Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve e aproveita e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. O texto bíblico que eu vou utilizar para poder compartilhar algo com vocês aqui, algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração há mais de 2 anos, vai ser Ezequiel 47. Eu não vou ler todo o capítulo, mas vocês podem ler o capítulo todo em casa para vocês terem uma melhor compreensão, do contexto. Eu vou ler apenas do 3 ao 5. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não podia se passar andando. Você pode estar se perguntando, o que esse texto de Ezequiel 47 tem a ver com a graça de Deus? Fica até o final desse vídeo que você vai entender o porquê. Sempre que eu vou estudar a Bíblia, ou até mesmo ler, fazer minha leitura habitual do dia a dia, eu gosto sempre de utilizar o dicionário Strong, que é um dicionário que permite que você tenha acesso ao original, tanto grego quanto hebraico. Aqui, dentro dessa experiência de Ezequiel, fica claro que a gente vê 4 níveis, de profundidade. Nesse primeiro nível, é falado que a água ela vem até o tornozelo. E no original, tornozelo significa fim. Ou seja, para muitas pessoas, esse é o fim. A água chegou no tornozelo delas, elas tiveram acesso a essa água da vida, porém é onde elas querem ir. Elas não querem fazer muitos esforços, elas não querem se despir. Ali o máximo que elas vão se despir vai ser dos seus sapatos, dos seus calçados. E só, porque ali elas têm, nesse nível da água, elas têm um total controle sobre tudo que elas estão fazendo, sobre a vida delas, e elas têm esse domínio ainda. Então para elas aquilo ali já é suficiente. Quando a gente avança, a palavra joelho traz o significado de fraqueza causada pelo medo. Esse nível aqui me chamou muita atenção, esse significado, porque conforme as águas vão aumentando, é natural a gente se sentir fraco. Você vai tendo que fazer mais esforço, ou seja, naturalmente vai te trazendo uma fraqueza. Mas só que aqui não é uma fraqueza qualquer, é uma fraqueza causada pelo medo. E o medo, ele é um sentimento natural do ser humano, um sentimento até instintivo para nos proteger, para resguardar a nossa vida. Porém, um medo demasiadamente além do normal, ele é um medo que paralisa a gente. E nesse contexto dessa passagem, esse medo poderia ser justamente o medo de você ir mais fundo, A água está subindo, você já está tendo que fazer mais força ali, porém você já está com medo, você olha para trás, nossa, será que eu volto? Será que eu continuo? E geram muitas dúvidas, só que aí é onde entra a nossa persistência de querer mergulhar mais fundo, de querer ir para o lugar onde a gente de fato não vai ter mais o controle. Conforme a gente avança, esse significado aqui do próximo, do terceiro nível, me chamou mais atenção ainda, porque eu achei ele o mais forte de todos. O significado principal é o que a gente já conhece, que é lombos, quadril. Porém, no Strong, ele é muito interessante, o aplicativo que eu utilizo, porque ele me dá a palavra, o significado ali, só que ele também me dá acesso a eu buscar dentro do aplicativo a palavra que deu origem àquela palavra que eu estou pesquisando. E foi justamente aonde eu cheguei. Nessa palavra de cintura, eu cheguei no significado de pressionar, apertar, espremer, esmagar, tapar, cobrir, referindo-se a feridas. Imagina que você, na sua caminhada com o Senhor, você está indo, você está mergulhando, ou seja, você já está mais entregue ao Senhor, você já está mais disponível para o Senhor, e ali, nessa entrega, é onde o Senhor vai começando a tratar as suas feridas, é onde também Ele vai te esmagando, é onde o próprio Deus vai te amassando, te espremendo, para que você de fato seja transformado. E quanto mais azeitona ela é espremida, melhor, mais puro é o azeite. É justamente sobre isso. Muitas das vezes o Senhor vai precisar nos amassar, nos espremer, só que Ele só pode fazer isso nesse nível maior de entrega. Não tem como o Senhor fazer esse amassado, esse espremido, num nível raso, porque a gente ainda tem um controle. Volta lá na água, nos tornozelos. Você pode se virar para qualquer direção, você tem completo controle dos movimentos que você pode fazer. Então é impossível o Senhor tomar as rédeas.
É impossível o Senhor assumir o controle ali de senhorio, de governo, porque a própria pessoa já tem o controle sobre a vida dela. Ela entregou para Jesus um coração, só que de uma forma superficial. Na verdade, ela entregou apenas de boca, ou apenas de forma litúrgica, ou seja, vai ali, frequenta um culto, bate cartão, mas não tem compromisso com o Senhor, não tem compromisso com a sua verdade, não tem compromisso com a sua palavra, não tem compromisso em deixar que a sua vida transpareça a verdade do Senhor, a verdade do Evangelho. E isso faz com que ela permaneça no raso. Então, o Senhor só pode amassar e espremer aqueles que estão mais comprometidos com Ele. Nesse último nível, eu acabei não achando nenhum tipo de significado mais diferente, né, ou mais profundo, mas ele se trata já de um nível onde a gente não tem o controle. É um nível onde não pode se passar andando, ou seja, os seus pés já não podem mais tocar o chão. Você só pode passar aquele rio nadando. Então é onde você literalmente entrega toda a sua vida, todo o seu coração nas mãos do Senhor e permite que Ele possa comandar a sua vida, permite que Ele possa governar a sua vida como um todo. Há pouco mais de 2 anos atrás, eu iniciei um processo, né, um propósito com o Senhor, e antes de iniciar esse propósito, o Senhor já havia me dado um direcionamento sobre o que seria esse propósito, que seria para buscar mais unção. E confesso que no início, assim, eu fiquei bem animada, né? Pensei, opa, vou sair desse propósito, né? Sapateando, cheio de unção, do óleo. E não foi bem assim que aconteceu. Foi um propósito de 40 dias, onde eu deixei ele claro, anotei tudo que eu precisaria fazer durante esses dias. Eu não jejuei todos os dias, mas anotei os dias que eu faria jejum, como que seria esse jejum, as orações, a leitura da palavra, enfim, deixei tudo já organizado e comecei a fazer esse propósito. Com menos de 15 dias, assim, do propósito, eu já estava xoxa, capenga, manca, anêmica e inconsistente. Eu estava, assim, eu estava entregue ao cansaço, à fraqueza emocional e espiritual. Eu estava, assim, totalmente dependente do Senhor para fazer aquilo que Ele me pediu. E aquilo que eu me propus também a fazer, né? E foi justamente nesse período onde eu senti a graça do Senhor me sustentando. Quando chegou no último dia desse propósito, eu já estava num rio, literalmente, porque as minhas lágrimas me conduziram, né, durante todo esse processo. E eu, literalmente, cheguei cansada e, assim, como é que eu posso dizer? Frustrada. Eu cheguei frustrada. E eu fui muito sincera com o Senhor, orando, eu falei, Senhor, eu não sei se essa unção que o Senhor pediu para me buscar, ela veio. Porque se ela veio, eu não vi, não senti. Onde está ela? E de uma forma muito carinhosa, o Senhor me respondeu. O Senhor falou assim comigo, filha, a unção que você veio buscar foi a graça que você recebeu. Porque a minha graça é o que te basta. O meu poder é aperfeiçoado na sua fraqueza. A partir desse dia, eu comecei a olhar e a ter um entendimento melhor sobre a graça de Deus. O Luciano Subirá, eu tenho alguns livros dele e ele fala muito sobre isso, né? Ele ministra muito bem sobre essa questão da graça, dela ser algo além, de ter a finalidade além da salvação. Eu comecei a ter esse entendimento melhor sobre a unção, o poder, a glória de Deus ser manifestado na graça de Deus. Porque assim, ó, se você pensa que eu vou me aprofundar, né? Eu vou aprofundar o meu relacionamento com o Senhor, eu vou entregar totalmente a minha vida para o Senhor. Se você deixar para que você busque mais a Deus na força do seu próprio braço, do seu próprio entendimento, você vai se frustrar. Que foi isso que aconteceu comigo. Eu achava que para eu buscar o Senhor, bastava uma intenção, bastava um pouco de disciplina e uma boa intenção. Não, eu quero fazer. A gente precisa sim fazer, buscar o Senhor com intenção, com intencionalidade, né? A gente precisa orar, jejuar, ler a Bíblia, fazer essas coisas com intenção, mas precisa ter um motivo maior por trás dessa intenção. Eu não posso deixar apenas que essa intenção me leve para esse lugar da presença. Porque se eu deixar apenas essa intenção, eu vou me frustrar, porque uma hora ela vai falhar. Essa intenção, ela tem o mesmo poder que a lei. E a lei ela é fraca, ela trata apenas da aparência. E é somente a graça de Deus que nos fortalece, que nos vivifica e que nos dá força para prosseguir adiante. Ou seja, não tem como eu buscar mais a Deus sem a ajuda do próprio Deus. Se o melhor que eu tenho em mim é Cristo,
Como que eu posso buscar mais a Deus ou entregar qualquer coisa para Deus que não venha dele? Não tem como. Não tem como eu confiar em mim. A Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. Eu vejo muitas pessoas falando sobre esse versículo, usando esse versículo de uma forma até um pouco equivocada. No sentido de maldito o homem, no caso eu, que confio no homem, em outra pessoa, quando na verdade não é. Ali, a palavra homem, elas são diferentes. Maldito o homem, ali é guerreiro, que confia no homem. Humanidade, né? Adam. Ou seja, maldito o guerreiro que confia na sua própria humanidade. A própria continuação do versículo dá base para isso. Para que a gente não faça as coisas segundo a nossa própria vontade, a força do nosso braço. E é justamente o que o Senhor está nos alertando. Para que a gente busque ao Senhor, mas dependendo dele, dependendo da sua graça. E essa graça, a gente só tem o total entendimento dessa graça quando a gente mergulha profundo nesse rio do Senhor. Não tem como eu depender da graça de Deus num nível mais profundo se eu quero andar no raso. Eu vou fazer as coisas ainda muito pela força do meu braço. Eu vou fazer segundo a minha intenção, a intenção do meu coração. Ou seja, vai ser uma intenção errada. Não basta apenas eu buscar o Senhor com a intenção. Eu preciso buscar o Senhor com a intenção correta. Eu preciso buscar o Senhor sabendo que eu dependo dele para buscar a ele. Eu dependo dele para adorá-lo. Eu dependo dele para poder honrá-lo como ele merece. Eu dependo dele para poder entregar a ele, devolver a ele aquilo que ele me dá de forma gratuita. Não somente a salvação, a graça ela não veio apenas para nos trazer a salvação, mas muito mais do que isso, a graça veio para poder nos fortalecer, nos purificar, nos encher. Ela veio para poder dar força e ânimo nos dias que talvez a gente esteja mais debilitado, nos dias que a gente mais precisar. E foi justamente o que eu vivi com o Senhor durante todo esse propósito de 40 dias. Eu vivi momentos assim de muita angústia, mas o Senhor estava ali. Eu estava sentindo a sua graça. E no final, quando ele fala isso, filha, a unção que você veio buscar era a graça que você recebeu. Parece que uma chave virou na minha cabeça. Que eu falei, cara, e era porque, tipo, se eu dependesse somente da minha intenção, da minha boa vontade de levar esse propósito até o final, eu tinha desistido. Então, a graça do Senhor esteve durante todo esse processo me sustentando e me levando para esse lugar de entendimento. Paulo fala em Romanos que não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pelo vosso entendimento, para que então conheçais a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ou seja, não tem como eu conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sem ter a minha mente transformada. Começa aqui. Eu preciso avançar no meu nível de entendimento e a graça é capaz de fazer isso, porque a graça vai me gerar uma dependência do Senhor. Eu não vou mais na minha capacidade, mas eu vou na capacidade do Senhor. Eu não vou fazer mais as coisas porque eu sei fazer, não, mas porque o Senhor me instruiu e Ele me mostrou como fazer, uma nova forma de fazer. Eu não vou fazer apenas porque, tem que ser feito, tem ali alguma coisa para fazer dentro da igreja, né, dentro da instituição. Não. Pergunte ao Senhor, seja dependente do Senhor, coloque o Senhor em primeiro lugar, coloque o Senhor à frente, coloque o Senhor no lugar que lhe é devido, que é o de governo das nossas vidas, para que a gente faça as coisas da forma correta, para que a gente viva de fato dependente dessa graça, para que a gente viva de fato mergulhado nessa graça de Deus. Nós fomos salvos pela graça, mas se eu pudesse te dar um conselho agora seria: permita que o Senhor tire os seus pés do chão e te leve para as profundezas da graça dele. Até o próximo vídeo.